Dia 221, Ruth, capítulo 2. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo da família de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir recolher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu para que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se prostrada com o rosto no chão, perguntando a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz. E também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom, como você deixou seu pai e sua mãe e a terra em que você nasceu para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompensa ricamente por tudo o que você fez. Muito obrigada, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo, o Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva. E eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: venha, coma conosco e pegue do pão e molhe-o no vinho. Assim, ela sentou-se junto aos trabalhadores. Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Quando ela voltou ao trabalho para colher espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: deixem Ruth colher à vontade, sem incomodá-la, mesmo que ela colha entre os feixes. Quando estiverem colhendo, deixe cair algumas espigas dos feixes para que ela as colha, não se repreendam. Assim Ruth trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colhera, havia mais que 20 quilos. Ela levou sua colheita à cidade e a entregou à sua sogra junto o que havia sobrado de sua refeição. A sogra perguntou: onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoe aquele que foi tão bom com você. Então Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. Que o Senhor o abençoe. O Senhor continua a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada. E acrescentou: sabe, esse homem Boaz é um de nossos parentes mais chegados, dos nossos resgatadores. Bem, disse Ruth, a moabita,
Ele mesmo me disse para voltar e colher junto com os seus empregados até que terminasse toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você está muito mais segura que em qualquer outro campo que poderia molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz colhendo as espigas até o fim da colheita da cevada e de trigo. E durante esse tempo ficou morando com sua sogra. Atos, capítulo 27. Foi resolvido assim que partiríamos para as nossas viagens de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos no navio de Adramito com destino à Ásia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa asiática. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse na terra para visitar amigos e receber os cuidados deles. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários que tornaram difícil conservar o navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, entre a ilha e a terra firme, e passamos ao longo da costa das províncias da Sicília e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o nosso centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação difícil e, por fim, nos aproximamos de Quínido. Porém, os ventos contrários haviam se tornado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum. E Paulo avisou: Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Neste momento, o vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então, eles levantaram âncora e navegaram, costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou. De repente, um forte vento com força de um furacão, chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e empurrou-o para o mar. Eles tentaram, a princípio, virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente, navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde, com grande dificuldade, levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. Então, amarramos o navio
com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga no mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a amarração do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você, sem falta, será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Lançaram a sonda e verificaram que a profundeza era de 37 metros. Um pouco adiante, lançaram novamente e sondavam. Acharam apenas 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que ali a pouco seriam levados à praia. E com medo de que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela polpa e oravam para que amanhecesse o dia. Alguns dos marinheiros planejaram escapar do navio e baixaram o bote salva-vidas, dando como desculpa que iam lançar as âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao centurião: Vocês vão morrer todos, se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, diz ele. Eu aconselho que comam alguma coisa agora, para salvarem suas próprias vidas, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Então ele tomou um pão, deu graças e, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos se sentiram melhor e também começamos a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comer até ficar satisfeito, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada com uma praia e faziam cálculo se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram a âncora e as deixavam no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia, onde batia ondas de 2 lados, e encalhou. A proa ficou bem presa, enquanto a polpa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir em pedaços. Os soldados resolveram matar os presos para que nenhum deles nadassem para a praia e fugisse. Mas
O centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Então ordenou que todos que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra, e mandou que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou pedaços do navio. Assim, todos escaparam e alcançaram a praia em segurança. Jeremias 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram tudo o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: quem ficar em Jerusalém morrerá pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se render aos babilônicos escapará com vida, mesmo perdendo tudo o que tem. Assim diz o Senhor: sem a menor sombra de dúvidas, Jerusalém será conquistada pelo exército do rei da Babilônia. Nabucodonosor tomará posse desta cidade. Então, os quatro oficiais procuraram o rei e disseram: este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidadãos completamente desanimados. Ninguém mais vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo, ele quer ver sua ruína. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que bem entender com ele. De qualquer maneira, eu não poderia impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias, tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio, no pátio da guarda do palácio. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas. No fundo do poço não havia água, mas uma grossa camada de lama, e Jeremias ficou atolado nela. Quando Ebed-Meleque, o etíope, responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro de um poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso, e lhe disse: ó rei, meu senhor, disse ele, seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá dentro ele vai morrer, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: levante 30 homens sob as suas ordens e tire o profeta Jeremias de dentro do poço, antes que ele morra. Ebed-Meleque escolheu os 30 homens. Chegando ao palácio, foi a um quarto onde se jogava trapos e coisas velhas. Pegou um dos pedaços de pano e, por meio de cordas, desceu a Jeremias no fundo do poço. Então Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias: coloque esses trapos debaixo dos braços para servirem de almofadas. Assim as cordas não cortarão suas axilas. Jeremias fez conforme Ebed-Meleque sugeriu e foi puxado para cima por meio de cordas. Depois que saiu do poço, Jeremias foi levado de volta para a prisão do palácio, junto ao alojamento dos guardas. Algum tempo depois, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele junto à terceira porta do templo do Senhor. Lá ele disse ao profeta: vou lhe fazer uma pergunta. Quero que me responda apenas a verdade e não esconda coisa alguma. Jeremias respondeu a Zedequias: se eu lhe disser a verdade, você não me matará? E mesmo que eu lhe dê um bom conselho, você não me escutaria. Então, em segredo, Zedequias jurou a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que não matarei. Também
não o entregarei aos homens que tentam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se você se entregar imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, salvará a sua vida, salvará Jerusalém da destruição e poderá viver com sua família, e esta cidade não será incendiada. Mas se você não se render imediatamente, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, e você não conseguirá escapar dos soldados de Nabucodonosor. Tenho medo de me render, disse o rei a Jeremias, ser entregue aos judeus que passaram para o lado dos babilônios e eles me maltratarem. Jeremias respondeu: Basta você obedecer a estas ordens do Senhor, e nada de mal acontecerá. Você não será entregue aos inimigos e escapará com vida. Mas se você teimar e não se render, é esta a profecia que o Senhor me autoriza a dar. Todas as suas mulheres serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia. Elas lhe dirão: belos amigos você arranjou, esses egípcios. Quando a situação ficou ruim, eles nos abandonarão à nossa própria sorte. Todas as suas mulheres e todos os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia. Você não conseguirá escapar, será preso pelo rei da Babilônia, e esta cidade de Jerusalém será destruída a fogo. Quando terminou a conversa, Zedequias disse a Jeremias: Não conte uma palavra desta conversa a pessoa alguma. Se alguém souber que estivermos conversando, você morrerá. Se algum oficial vier perguntar sobre o que conversamos e ameaçar tirar sua vida, e se você não contar, diga que você apenas me pediu para não ser levado de volta à prisão da casa de Jonatas, porque você teve medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais da cidade vieram interrogar Jeremias sobre a conversa entre ele e o rei. E ele disse exatamente o que Zedequias tinha mandado. E os oficiais partiram sem descobrir nada, deixando Jeremias em paz. E Jeremias continuou preso no pátio do palácio até o dia em que Jerusalém foi conquistada pelos exércitos da Babilônia.